Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais esta sessão do COLEN, do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, o eminente procurador de Justiça, Dr. José Vicente de Pierro, aos senhores e senhoras advogados, estagiários e aos nossos queridos e valorosos servidores. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelos falecimentos dos desembargadores José Augusto Marim, ocorrido no dia 9 de abril, Paulo Restife Neto e Rui Estocco, óbitos ocorridos no dia 10 de abril. Está pronto? Vou só fazer. Na pauta protocolar, abrindo a pauta judiciária, vamos aos blocos de julgamento. ADIM, números de 9 a 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nos itens 16, 17 e 19, há votos convergentes da desembargadora Luciana Bresciani. No item 20, há voto convergente do desembargador Ricardo Dipp. Agravo, números 1 a 4. Conflitos 5, 7 e 8. Embargos de declaração de 39 a 51. Habeas corpus 52. Incidente de resolução de demandas repetitivas 53. Mandado de segurança 54 a 58 e número 66. Reclamação 60. Representação criminal 61 e 62. Retirado de pauta pelo relator, número 6, de relatoria do desembargador Vico Manhas. Destaques da desembargadora Luciana Bresciani, número 10, em que é relator o desembargador Haroldo Viotti, e número 59, em que é relator o desembargador Jarbas Gomes. Suspendendo a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. O número 1 de ordem é recurso interposto por Rosimara Saraiva Caparrós contra a respeitável decisão que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça. É relator o eminente desembargador Francisco Eduardo Loureiro, corregedor-geral da Justiça, com o voto 43.761, e tem a palavra. Boa tarde a todos, senhor presidente, doutor procurador de Justiça, demais colegas. Esse é um caso de um recurso contra o arquivamento de uma representação disciplinar e, na verdade, a representação é desconexa. Aparentemente, quem representou padece de algum transtorno. Ela já fez inúmeras representações na corregedoria contra vários magistrados, não só de São Paulo, mas de outros estados da federação, e de forma totalmente desconexa e incompreensível, de tal modo que o meu voto é no sentido do improvimento do recurso, porque não há o menor indício da prática de falta funcional por parte da meritíssima juíza de direito. Muito obrigado, eminente corregedor. Propõe seja negado o provimento ao recurso, a matéria está em discussão. Por votação unânime, negaram o provimento ao recurso. Item 2, também de relatoria do desembargador Francisco Eduardo Loureiro, com voto 43.753,
Trata de recurso interposto por Simone da Costa contra a decisão de arquivamento de expediente administrativo. Tem a palavra o eminente corregedor. Bom, o caso aqui diz respeito a uma representação contra uma magistrada de Santo Amaro, em razão de incidentes que teriam ocorrido numa audiência. Eu assisti a audiência, o link da audiência, que é gravada, e a atuação da juíza em audiência foi impecável. O advogado suscitou uma série de problemas, de forma impertinente, fez uma série de requerimentos e a juíza indeferiu simplesmente os requerimentos que ele fez com urbanidade, de forma técnica, de tal modo que não há o mínimo indício da prática de qualquer falta funcional, muito ao contrário. Ela agiu em toda a audiência, durante todo o ato processual, com absoluta serenidade e não perdeu a calma diante das provocações lançadas pelo advogado durante a audiência. Meu voto também é pelo improvimento do recurso. Muito obrigado, eminente corregedor. Propõe seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 3 de pauta, igualmente, é recurso interposto por Paulo Hernani Bergamo dos Santos contra a decisão de arquivamento exarada pelo eminente corregedor-geral da Justiça, que tem o voto 43.765 e tem a palavra também. Esse caso diz respeito a uma matéria eminentemente jurisdicional. O recorrente, o Sr. Paulo, ele tem um plano de saúde, entende que houve um reajuste excessivo e ajuizou uma ação perante uma vara civil central e pediu uma liminar para que o reajuste não fosse aplicado, e a juíza indeferiu o pedido de antecipado, entendendo que não havia prova suficiente. Uma matéria só jurisdicional, a decisão correta ou errada está muito bem fundamentada, e se a parte se insurgir, ela deve interpor o agravo instrumento para que o tribunal reexamine a questão. Não há, mais uma vez, nenhum indício, ainda que leve, da prática de falta funcional. Meu voto é no sentido do desprovimento. O eminente corregedor propõe improvimento do recurso, matéria está em discussão. A unanimidade de votos negaram provimento ao recurso. Item 4 também cuida de recurso interposto por Vanessa Félix de Almeida contra a decisão do eminente corregedor-geral de Justiça, que determinou o arquivamento de expediente administrativo. Sua Excelência tem o voto 43.762 e tem também a palavra. Esse caso é semelhante ao anterior. A matéria é estritamente jurisdicional, uma execução de condomínio, em que a meritíssima juíza de direito, ela determinou que se fizesse bloqueio de determinadas contas bancárias da executada. A executada se insurge contra esses bloqueios, alegando que as contas bancárias recebiam verbas de cunho alimentar. Uma matéria, mais uma vez, somente jurisdicional, sanável mediante interposição de agravo do instrumento, e se tiver errada a decisão, o tribunal vai reformá-la. Não há nenhum juízo censório por parte da corregedoria quanto à matéria jurisdicional da meritíssima juíza de direito. O meu voto, mais uma vez, é pelo improvimento. O eminente corregedor propõe, uma vez mais, o improvimento do recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 5 da pauta, prorrogação de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar de interesse do Dr. Cláudio Juliano Filho, juiz de direito da 2ª Vara Civil da comarca de Itaquaquecetuba, quando em exercício na Vara do Júri da comarca de Campinas. Relatoria do desembargador Nuevo Campos, a matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram a prorrogação do prazo. Item 6, igualmente, a prorrogação de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar de interesse da doutora Patrícia Érica Luna da Silva, juíza de direito da 2ª Vara de Mariporã, relatoria no caso da desembargadora Luciana Bresciani, matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a prorrogação do prazo para a conclusão do processo administrativo. Item 7 de ordem, expediente de interesse de magistrada,
relativo à contagem de tempo de serviço para fins de licença-prêmio. Todos já tiveram acesso ao voto que eu enviei, a matéria está em discussão. A unanimidade de votos aprovaram o voto da presidência. Item 8 de pauta, expediente de interesse do Comitê de Obras e Projetos e Edificações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Será o 4º aditamento do Plano de Obras 2024. Apenas uma obra do Grupo 2 há necessidade de aprovação por parte do Colendo órgão especial, que diz respeito à reforma do Fórum de São José do Rio Pardo. Matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram o aditamento ao 4º aditamento do Plano de Obras. Número 9 de ordem diz respeito a expediente de reajuste dos percentuais de cálculo da gratificação judiciária atribuída aos servidores do quadro do Tribunal de Justiça, bem como da gratificação pelo exercício de atividades especiais e da gratificação pelo desempenho de atividades cartorárias, além da revalorização da gratificação de representação atribuída aos policiais que integram as assessorias desse tribunal, assessoria civil e assessoria militar. Todos receberam o expediente, a matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram a minuta de resolução. Item 10 cuida da proposta de escala de plantão judiciário de 2º grau das 3 sessões, direito privado, público e criminal, para o mês de maio deste ano. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a escala de plantão judiciário. No mais, são afastamentos de desembargadores e juízes substitutos em 2º grau, alguns já com deferimentos de referendo deste Colendo órgão especial, matéria em discussão. A unanimidade de votos aprovaram todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Há sobre a mesa um pedido de preferência e 2 de sustentação oral. A preferência que Vossa Excelências tinham recebido ontem, o interessado não compareceu, mas há um outro, é o item 63 de ordem, 63, em que é relator o eminente desembargador Noivo Campos, com o voto 52.918, pede a preferência a doutora Juliane Haddad de Souza Campos. Tem a palavra o eminente relator, item 63 de ordem. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes colegas, o eminente representante do Ministério Público, os senhores advogados, os senhores servidores. Eu já distribuí o voto e depois vai ficar à disposição da parte interessada. Eu vou, então, ler somente a emenda. Representação criminal, arquivamento proposto pela digna Procuradoria de Justiça no tocante ao deputado estadual, remessa dos autos ao GAECO em relação aos demais investigados, sem foro prerrogativo de função para prosseguimento das investigações. Acolhimento de rigor da proposta de arquivamento, representação arquivada com ressalva e determinação. Muito obrigado, eminente relator. Proponho o acolhimento do pedido feito pela Procuradoria-Geral de Justiça e, por consequência, o arquivamento dos presentes autos. A matéria está em discussão. Por votação unânime, determinaram o arquivamento dos autos. Assim fica decidido. Próximo item da pauta são os números 64 e 65, respectivamente, um agravo interno civil, uma direta de inconstitucionalidade, de relatoria do eminente desembargador Xavier de Aquino, pede a sustentação oral do Dr. Marcos Rolim da Silva, a quem convido a ocupar a tribuna
e que falará pela Associação Brasileira de Shopping Centers. 24. Eu mesmo, eu vou fazer os dois já. Boa tarde, doutor Marcos, tudo bem com o senhor? Nós temos aqui duas situações. O item 65 cuida da lei estadual e o 24 da lei municipal. Como o fundamento é o mesmo, se não houver qualquer impedimento por parte do relator, nós julgaríamos já o 65 e o 24 juntos. Não há problema por sua parte. Então, a sustentação, senhoras e senhores embargadores, será em razão dos itens 24 e 65. Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Perfeito, Excelência. A todos uma boa tarde, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, senhor representante do Ministério Público, colegas advogados, demais presentes, a todos uma boa tarde. Excelências, a semana passada eu estive aqui para sustentar um caso que era praticamente idêntico a esses que estão em julgamento agora, que era um caso de uma lei municipal da cidade de São Carlos, que impunha aos shopping centers daquela cidade a obrigação de implantarem pronto-socorros, departamentos médicos, ambulatórios médicos. E a unanimidade, esse órgão especial declarou inconstitucional aquela lei por se tratar de, por haver incidência do tema de repercussão geral do STF, número 1051, que afirma ser inconstitucional a imposição por leis municipais dessa obrigação de implantar ambulatórios médicos, pronto-socorros em shopping centers. Os casos 64, 65 e 24 tratam da mesma situação. No caso 64 e 65, é uma lei estadual de 2002, a Lei 11.218, que no seu artigo 2º, inciso 4º, exige que postos médicos sejam instalados em shopping centers como um requisito entre vários requisitos para a implantação de sistema de organização de segurança no âmbito de shopping centers. Enquanto que no item 24 trata de uma lei municipal de Ribeirão Preto, que é a Lei 8.387/99, que exige para shopping centers com mais de 30 lojas que sejam instalados prontos socorros médicos para primeiro atendimento. Este órgão especial já se debruçou sobre o tema, por mais que os casos 64 e 65 tratem de leis estaduais e o tema de repercussão geral, número 1051, fale no seu texto de leis municipais, este órgão especial já reconheceu a aplicabilidade desse entendimento do STF para leis estaduais também. Isso aconteceu na ação direta de inconstitucionalidade número 23.42.59164/2023, de relatoria do desembargador Campos Melo, onde se declarou a inconstitucionalidade dos artigos 194 e 195 da Lei Estadual 17.832/2023. Excelências, para não tomar o tempo de vossas excelências, e por se tratar de um caso julgado na semana passada, e acredito que a memória de vossa excelência esteja fresca em relação a isso, apenas o que eu peço é que seja replicado esse entendimento, dada a identidade dos temas, em homenagem à coerência e à estabilidade da jurisprudência desse órgão especial. A todos, uma boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Rolim. Tem a palavra o eminente relator, desembargador Xavier de Aquino. Boa tarde a todos os pares, senhor presidente. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, incisos 4 do artigo 2º da Lei Estadual 11.218 de 2002, que obriga a instalação de postos médicos para atendimentos emergenciais em shopping centers do estado de São Paulo. Como dito pelo ilustre advogado que fez a peroração, a causa foi julgada semana passada e a decisão é igual. Estou julgando procedente e tem um agravo.
que eu estou julgando prejudicado. Pois não. Obrigado. O eminente relator propõe tanto na direta da lei estadual quanto da lei municipal de Ribeirão Preto a procedência da ação e com relação ao agravo que seja julgado prejudicado. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram procedentes tanto a ação do item 65 quanto do item 24, prejudicado o agravo do item 64. Assim fica decidido. Muito obrigado ao doutor Marcos. Tenha uma boa tarde. O primeiro destaque de hoje é o número 10 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Haroldo Viotti, com o voto 47.289. Tem a palavra o eminente relator. Presidente, eminentes colegas, os representantes do Ministério Público, seus funcionários e dos presentes. É uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça contra a propósito de uma lei municipal de São Caetano do Sul que instituiu a organização de cargos da Universidade de São Caetano do Sul, uma autarquia municipal daquela comarca, aquele município. O voto já foi distribuído, eu vou me permitir aqui a impugnação de diversas funções de confiança e diversos cargos comissionados criados por esse diploma, que é de março de 23. Pelo meu voto, menciono aqui que as funções gratificadas de coordenador administrativo financeiro e de diretor técnico legislativo, funções de confiança, estão nas alíneas J e L, terceiro do artigo 2º da lei em questão, apresentam atribuições de direção, coordenação e de assessoramento, no meu modo de ver, justificam relação de confiança e alinhamento político do servidor com a autoridade nomeante. Em relação a esses itens, não vislumbro inconstitucionalidade. Atribuições das demais funções e dos cargos comissionados impugnados, dispostas nos anexos 3 e 4 da lei em questão, que, no entanto, não se enquadram nas funções típicas dos cargos comissionados e das funções de confiança, também previstas no inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam chefia, assessoramento e direção. Vícios de inconstitucionalidade material, eu estou, pelo meu voto, julgando parcialmente procedente a presente ação de inconstitucionalidade, excluindo aqui as referidas funções comissionadas aqui, desacolhendo o pedido quanto a essas funções de coordenador administrativo financeiro e diretor técnico legislativo, com modulação e irrepetibilidade, modulação de 120 dias contados desta data do julgamento, quando finalizar. Meu voto, senhor. Pois não, muito obrigado. O eminente relator julga parcialmente procedente a ação, com modulação e ressalva. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, com a devida vênia, eu divido o empate. Eu sempre muito bem lançado o voto do eminente desembargador relator. Dos diversos cargos e funções comissionadas, alguns não foram impugnados na ação direta.
dentre os impugnados na ação direta, uma parte das funções comissionadas não teve o acolhimento do pedido de declaração de inconstitucionalidade por parte do eminente desembargador relator, e o mesmo não ocorrendo em relação a outras funções e aos cargos de confiança. Eu tenho que, ao contrário do entendimento muito bem lançado pelo eminente desembargador relator, que desacolhe o pedido apenas em relação às funções gratificadas de coordenador administrativo financeiro e diretor técnico legislativo, as funções de confiança previstas na legislação e ora impugnadas guardam consonância com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. Os postos questionados são exercidos por servidores do quadro efetivo da universidade, sendo de designação do reitor, cujas atribuições encontram-se descritas no anexo 3 da lei. A competência para organizar o serviço público e compor seu quadro de pessoal se insere dentro da autonomia do respectivo ente estatal. Assim, cabe à autarquia municipal instituir seu regime jurídico de acordo com a conveniência e disponibilidade orçamentária local, sempre atendidos os preceitos constitucionais. Transcrevo lição de Eli Lopes Meirelles a respeito e também de Marçal Justen Filho, com interpretação do disposto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. O autor afirma que as funções de confiança gratificadas e impugnadas foram criadas de forma abusiva, com descrição genérica de atribuições destinadas a atender necessidades executórias ou a dar suporte subalterno, e aponta descompasso com Constituição Federal e Estadual. Respeitado o entendimento em sentido contrário, no ponto adota a orientação esposada em venerando acórdão proferido em ADI, cujo número indica em meu voto, da relatoria do ilustre desembargador Torres de Carvalho, no sentido de que o tema 1010 do Supremo Tribunal Federal cuida dos cargos em comissão e seu fundamento central é a proteção ao postulado do concurso público, de modo que sua extensão às funções de confiança deve ser apreciada com cautela. Transcrevo a ementa do julgado e transcrevo também a sua confirmação pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal e inúmeros precedentes do Colégio do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido. Ainda nos termos do citado acórdão, as atribuições das funções de confiança impugnadas nos autos denotam características de chefia e assessoramento, ainda que eventualmente exijam a realização de algumas atividades burocráticas, técnicas ou operacionais típicas de qualquer cargo efetivo ou comissionado. Há evidente relação de confiança entre o servidor nomeado e a autoridade imediatamente superior, pois do bom desempenho daquele depende esta, e se entrevê na espécie a exigida proporcionalidade com a necessidade do serviço. Destaco que o acórdão foi confirmado à unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, destacando da ementa daquela corte que indicação de cargos de confiança pelo chefe do Poder Executivo entre servidores concursados efetivos, a ausência de ofensa ao tema 1010, manutenção do acórdão de segundo grau, não ofende o artigo 37, incisos 2 e 5 da Constituição da República, a criação de cargos específicos de chefia para indicação de confiança a partir de servidores efetivos. A hipótese é diversa daquela do tema 1010 e assim prossegue. Após os votos dos ministros André Mendonça, relator, Alexandre Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, o processo foi destacado pelo ministro Gilmar Mendes, consagrando-se por unanimidade a decisão nos termos do voto do relator. Inicialmente, o voto condutor da relatoria do ministro André Mendonça salientou que o tema 1010 trata de nomeação pela criação de cargos comissionados, como exceção ao princípio do concurso público, exigindo maior rigor para essa nomeação. Transcrevo no meu voto trechos do voto do eminente desembargador relator, do eminente ministro relator. Em relação à função gratificada de controlador interno,
a situação fica um pouco mais grave, porque exatamente em relação à função gratificada de controlador interno, o Colém do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente insistido e como forma de interpretação de tema de repercussão geral, de observância obrigatória, que essa função comissionada, e vai até além, nesse caso, admite até cargo de confiança, que este é considerado exemplo típico em que a fidúcia se faz necessária, inclusive em sede de reclamação. Não se olvida que o entendimento que tem prevalecido por maioria neste colegiado e merece todo o nosso respeito é no sentido de que as atribuições previstas no artigo 35 da Constituição Estadual, que se reporta ao 74 da Constituição Federal, são predominantemente técnicas, não se encaixando nas hipóteses de direção, chefia e assessoramento. E aqui falo especificamente sobre a questão do controlador interno. No entanto, eu ouso divergir quanto à conclusão de exclusiva tecnicidade e incompatibilidade das atribuições exercidas pelo servidor efetivo designado, responsável pelo controle interno, em observância à jurisprudência atual do Colém do Supremo Tribunal Federal, que tem decidido reiteradas vezes, insisto, peço vênia para insistir, pela constitucionalidade da instituição de cargo em comissão ou função de confiança para o referido imposto. E aqui nós estamos diante de função comissionada, ou seja, nomeação de servidor para o exercício dessa função. Transcrevo com destaque alguns julgamentos do Colém do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E leio apenas um pequeno trecho. As atribuições elencadas nos dispositivos da lei impugnada para o controlador interno têm natureza de direção, chefia e assessoramento, até porque correspondem ao assessoramento do prefeito e são análogas àquelas desempenhadas pelos secretários municipais. Desse modo, no juízo perfunctório típico das medidas de suspensão, o acórdão do Colém do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afigura-se em dissonância com a tese fixada no recurso extraordinário número indicado, tema 1010, relator ministro Dias Toffoli, no qual se assentou que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento e pressupõe a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso em setembro de 2024. No mesmo sentido, venerando acórdão proferido em recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reputou constitucional outra norma, também relativa ao controlador interno, ministro Alexandre de Moraes, também referindo o tema de repercussão geral, portanto, de observância obrigatória. Constou do referido julgado a validade da instituição, e naquele caso, o caso ao qual me refiro, não neste que estamos julgando hoje, de cargo em comissão. Aqui nós estamos diante de uma função comissionada, ou seja, o servidor foi admitido por concurso. Uma vez admitida até mesmo criação de cargo em comissão, não haveria óbice a criação de função de confiança exercida exclusivamente por servidor público, ocupante de cargo efetivo e que tenha demonstrado aptidão para tal, como previsto na norma ora impugnada. Tenha não só demonstrado, como possua a titulação exigida. Frise-se que o entendimento firmado através de decisão monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes, em recurso extraordinário, citado pelo autor e sua peça inicial, analisou legislação municipal específica, não devendo ser tomada como premissa para toda e qualquer estruturação pertinente ao sistema de controle interno da administração pública. A situação não passou desapercebida pela digna Procuradoria-Geral do Estado, que, em sua manifestação pela improcedência da ação, salienta que não há balizas outras para a organização de controle interno, a não ser os princípios entabulados no artigo 37, que não conduzem obrigatoriamente à criação de carreira específica e tampouco impedem a designação do dirigente do órgão responsável pelo controle interno
feita de forma discricionária pelo chefe do poder. Bem, transcrevo pareceres, precedentes diversos sobre a matéria e lição da doutrina, destacando que, de outra forma, arrisca-se inviabilizar qualquer implementação do Instituto previsto constitucionalmente. Isso eu já cheguei a destacar aqui, quando se exige a criação de um cargo em meio a uma Câmara de Vereadores, por exemplo, com um número super reduzido de vereadores e um número super reduzido de funcionários. Até mesmo a questão de eficiência administrativa e a adequada destinação dos recursos parece ser atingido por exigências dessa natureza. A implantação das funções de confiança trilha o caminho da profissionalização da administração pública, entregando a chefia de estrutura administrativa permanente a profissionais habilitados com perfil específico, experiência desenvolvida no setor e qualificação profissional igualmente. Sabe-se ademais que para determinadas funções, e essa da qual depende tanto o chefe do Poder Executivo, é preciso também que haja confiança e haja conhecimento quanto à forma de trabalhar. É sempre bom lembrar, diante de um dos argumentos que vem sendo utilizados, qual seja atinente à necessidade de independência por esses servidores que exercem mencionada função, e que o controle da atividade não é feito do prefeito, o controle do prefeito não é feito pelo controlador. O controlador dá apoio ao prefeito, para que ele possa controlar toda a estrutura, ou aqui ao diretor da universidade. Os órgãos de controle do chefe do poder são outros. No que diz respeito aos cargos em comissão, me parece que pelos mesmos motivos pelos quais alguns não constaram da inicial, outros não deveriam ser abarcados pela ADI. Muitas vezes nós fixamos o percentual, mas nos afastamos totalmente dele quando vamos preservar alguns cargos, preservando nenhum ou só os equivalentes a secretário. Nesse caso, me parece que o assessor-geral de reitoria, a quem incumbe assessorar a administração superior da universidade na formulação e execução de política e das diretrizes a serem adotadas, participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle interno para atendimento da legislação, órgãos de controle e interesse da administração, estudar e examinar documentos jurídicos e sua natureza, analisando seu conteúdo com base em códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, assessorar a reitoria, desenvolver estudos e levantamentos, propondo soluções alternativas para melhorar o desenvolvimento das atividades do gabinete da reitoria, prestar orientação técnica a outros profissionais em assuntos de sua especialidade, e o cargo de assessor de relações públicas, com atribuições de assessorar o relacionamento do reitor com os diferentes públicos de interesse da universidade, articular com o setor institucional da universidade, assessorar na gestão institucional do conteúdo do site, mídias sociais, divulgação das ações da reitoria e das pró-reitorias, assessorar na definição de estratégias e projetos comunicacionais com o objetivo de transmitir os valores, missão e metas da universidade, coordenar a recepção de governos e órgãos representativos das esferas federais, estaduais, municipais e da comunidade geral, se enquadrariam nos critérios de cargo de confiança constantes do tema de repercussão geral, constantes da Constituição e das normas
normas e lições da doutrina que colacionem o meu voto. E porque apenas em pequena parte, senhor presidente, divirjo do sempre bem lançado voto do eminente desembargador relator e julgo a ação parcialmente procedente, afastando o vício de inconstitucionalidade quanto às funções de confiança e parte dos cargos comissionados nos moldes constantes do meu voto. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente desembargadora Luciana Bresciani. Abre a divergência. Apesar de julgar parcialmente procedente, o faz em menor extensão. A matéria está em discussão. Tem a palavra o desembargador Campos Melo. Senhor presidente, os votos são tanto quanto extensos, tanto do relator quanto da eminente desembargadora Luciana, e eu estou numa posição, digamos, intermediária, porque eu estou concordando com uma das assertivas lançadas no voto da eminente desembargadora concernente ao controlador geral. Eu entendo também, tal como ela, que nesse caso não há inconstitucionalidade, mas apenas em relação a controlador geral é que eu estou aderindo ao voto divergente. No restante, eu estou acompanhando o eminente relator sorteado. Pois não. Mas, de qualquer modo, um dos dois vai ficar com a corda, tá bem? Não, acho que eu sugeriria a Vossa Excelência, caso seja o vencedor, né? Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Relator, por cedência parcial dos cargos que aponta, com inconstitucionalidade. Desembargador Luciana Bresciani, parcialmente procedente, em menor extensão. E o desembargador Gastão, salvando também o cargo de controlador geral. Sou o primeiro a votar, respeitosamente, estou acompanhando o eminente relator. Indago como voto o senhor vice-presidente. Senhor presidente, também respeitosamente com o relator. Como voto o senhor corregedor. Respeitosamente acompanho a desembargadora Luciana. Como voto o desembargador decano. Com todas as vênias com o relator. Como voto o desembargador Damião Koga. Data vênia com o relator. Como voto o desembargador Vico Manhas. Com o doutor Gastão. Como voto o desembargador Fábio Gouveia. Com o doutor Gastão. Como voto o desembargador Matheus Fontes. Com o eminente relator. Como voto o desembargador Ricardo Dipp. Com a desembargadora Luciana Bresciani. Como vota desembargador Figueiredo Gonçalves. Desembargadora Luciana Bresciani. Pois não. Desembargador Gomes Varjão. Eu acompanho o voto da desembargadora Luciana Bresciani. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Data vênia com o relator. Desembargador Jarbas Gomes. Respeitosamente com o relator. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, respeitosamente com o desembargador Campos Melo. Desembargador Nuevo Campos. Respeitosamente com a desembargadora Luciana. Desembargador Carlos Monerá. Respeitosamente com a divergência, desembargadora Luciana. Desembargador Renato Rangel Desinano. Data vênia com o relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente com o relator, senhor presidente. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Respeitosamente com a divergência da desembargadora Luciana Bresciani. Desembargador Luiz Soares de Mello. Data vênia com o relator, senhor presidente. E desembargador Maurício Valala. Data vênia com o relator, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram parcialmente procedente a ação nos termos do voto do eminente relator. Declara voto a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Desembargador Campos Melo irá declarar ou não? Declaro, senhor presidente. Também desembargador Campos Melo. Assim fica decidido.
Próximo destaque é o número 59 de ordem. Uma reclamação. Desculpe. Pois não, desembargadora Luciana. De prevalecer o voto médio? Porque todos, se nós somarmos os votos, não ficariam excluídos o controlador geral? Da 13 a 12, da mesma maneira, prevalece não. Então, foi 13 com o relator, 8 com Vossa Excelência e 4 com o desembargador Gastão. Deu 13 a 12 para o relator, de maneira que ele exclui também o controlador geral. Perfeitamente. Mesmo com a ajuda do desembargador Campos Melo, não foi possível. Próximo item é o 59 de ordem. Uma reclamação da comarca de Taubaté, em que é relator o eminente desembargador Jarbas Gomes, com o voto 30.813, e tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero saudá-lo, assim como aos demais integrantes deste seleto órgão especial, eminente procurador de justiça, advogados, servidores. Esta reclamação é mais uma daquelas que nós julgamos ultimamente, referente ao município de Taubaté. O caso aqui é de uma reclamação em face de uma decisão da 4ª turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que teria desrespeitado, afrontado duas decisões proferidas por este órgão especial. Uma DIN de 2010, da lavra do desembargador Correia Viana, e uma outra, a DIN de 2021, se não me engano, da lavra do desembargador Moacir Pérez. Muito obrigado. A servidora, ela ingressou nos quadros da administração pública no cargo de escriturária, referência 22, sendo designada para ocupar a função de confiança de servidora técnica, referência 44, e assistente técnica, referência 38. O acórdão proferido por este órgão especial, na DIN de 2010, declarou a inconstitucionalidade da expressão designação contida nos parágrafos 2º e 3º do artigo 169 da Lei Complementar Municipal 1/90. Naqueles autos, cingiu-se a controvérsia ao acesso a cargos e funções a posse do servidor, após a posse dos servidores nos quadros da administração. As funções comissionadas ocupadas pela servidora antes do advento da Lei Complementar 321 de 2013 tinham natureza de cargos efetivos e sua caracterização como função de confiança foi declarada inconstitucional no âmbito da ADIM a que me referi de 2021. Ascensão a cargo público sem o respectivo concurso específico que configura desvio de função, conforme já havia sido anteriormente reconhecido naquela ADIM de 2010. Muito bem. Como eu mencionei no início, nós temos apreciado essa questão. Eu vou fazer aqui uma breve recordação de como tem se pronunciado o órgão especial. Em 2022, a questão foi apreciada e este órgão especial reconheceu a procedência da reclamação e julgou por votação unânime. Em 2024, nós tivemos oportunidade
de realizar a apreciação de outro caso idêntico. E naquela ocasião, também o órgão especial se pronunciou de forma unânime. Muito bem, chegamos a fevereiro de 2025, mais especificamente no dia 5 de fevereiro. Ao apreciarmos uma reclamação também de servidor do município de Taubaté, o órgão especial decidiu em sentido contrário ao que vinha adotando. E, por unanimidade, foi rejeitada esta reclamação. Na época, a desembargadora Luciana Bresciani ficou como relatora designada. E há um dado interessante, não é? O julgamento foi unânime, a desembargadora Luciana Bresciani ficou como relatora designada porque o relator sorteado havia aderido ao voto de Sua Excelência. Posteriormente, no mesmo mês de fevereiro de 2025, mais especificamente no dia 19, este seleto órgão especial teve a oportunidade de apreciar outras duas reclamações, sendo que a primeira, a votação, se não me engano, acho que foi 13, eu acho que 13-8, eu acho que eu tenho aqui anotado, só um instante. 16-8. 16-8. E a posição vencedora foi aquela que o órgão especial já vinha adotando anteriormente. E nessa mesma data, a segunda reclamação apreciada por esse órgão especial, o placar foi de 20-4. Também retomando aquela posição anteriormente adotada. Me parece que essas circunstâncias, por si só, seriam suficientes para que nós julgássemos procedente a reclamação apresentada. Primeiro, porque, ainda que tenha havido divergência, votação majoritária, não se pretende aqui, em hipótese alguma, interferir ou procurar, de alguma forma, violar a convicção dos magistrados, dos desembargadores, que pensam em sentido contrário. Afinal, a convicção é o cerne inviolável do juiz. Mas eu me recordo também da lição que foi proferida pelo desembargador Ricardo Dipp na última sessão, quando Sua Excelência fez referência à necessidade de nós preservarmos o entendimento que vem sendo adotado pela Corte, quando não há justificativa para a mudança de orientação. O overruling, que já foi exaustivamente aqui examinado por todos nós. Mas há um outro aspecto que eu gostaria de tratar, porque no voto apresentado pela desembargadora Luciana Bresciani, que com toda a sua cordialidade me encaminhou previamente, Sua Excelência traz um argumento no sentido de que a declaração, o reconhecimento da declaração de inconstitucionalidade não atingiria o direito adquirido da servidora. Ora, a pretensão da servidora se fundamenta exatamente em norma declarada inconstitucional. E todos nós sabemos
e não há direito adquirido contra a Constituição. Nós estaríamos, por via oblíqua, desconsiderando o reconhecimento de inconstitucionalidade proferido por este seleto órgão especial. Então, eu estou propondo, senhor presidente, que seja acolhida a reclamação, cassando-se a decisão proferida pela 4ª turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para que outra seja proferida. Muito obrigado. Muito obrigado ao eminente relator que propõe a procedência da reclamação. Tem voto lançado a desembargadora Luciana Bresciani e tem a palavra. Senhor presidente, eu ouso divergir do muito bem lançado voto do eminente desembargador relator para julgar a reclamação improcedente, nos termos, inclusive, do muito bem lançado parecer do doutor subprocurador-geral de Justiça, o Wallace Paiva Martins Júnior, e assim emendado nestes autos. Processual civil, reclamação, decisão do Colégio Recursal, servidor público, declaração de inconstitucionalidade em ação direta restrita à hipótese de desvio de função, ausência de contrariedade ao precedente vinculante, improcedência. Acórdão da 4ª turma recursal que reformou sentença de improcedência, concedendo pedido de incorporação de acréscimos remuneratórios decorrentes de exercício de funções de confiança, por não configurarem desvio de função. Alegada violação ao acórdão proferido na ação direta que declarou inconstitucionalidade da expressão designação contida nos parágrafos 2º e 3º do artigo 169 da Lei Complementar 1, de 4 de dezembro de 90, do município de Taubaté, declarando ainda em interpretação conforme a Constituição que esses dispositivos não se aplicam aos casos de desvio de função, ausência de afrontar a decisão paradigma, improcedência da reclamação. A pretensão da servidora, ora interessada, refere-se à incorporação da diferença entre a remuneração do cargo efetivo, que ocupa, auxiliar administrativo, escriturário, e aquela percebida em razão do exercício de função de confiança, no período compreendido entre fevereiro de 2014 e março de 2020, com corte temporal na vigência da emenda complementar 103 de 2019, que passou a não permitir essa incorporação, conforme detalhado nos autos. No histórico funcional, juntado a folhas 17/19 da origem, verifica-se que a servidora é titular de cargo de provimento efetivo de auxiliar administrativo escriturário, com ingresso em 4 de setembro de 2012, inicialmente lotada na Secretaria de Administração e Finanças. No curso da carreira, foi designada para a função de supervisor técnico de liquidação de pagamento, de fevereiro de 2014 a maio de 2015, e de supervisor técnico de contabilidade, de 2016 a 2020. Ambas funções ligadas à Secretaria de Administração e Finanças, instituídas pela Lei Complementar Municipal 321/2003. Ou seja, a servidora exerceu chefia no mesmo setor durante todo esse período. É essa incorporação que ela pretende. Não há desvio de função. Nós temos um outro caso nessa mesma sessão em que eu não apresentei divergência. E por que eu não apresentei divergência? Porque naquele outro caso era um servidor braçal, ele prestou concurso para servidor braçal e foi destacado para uma outra área para exercer uma chefia. Chefia de perícias, alguma coisa assim. Então, esse caso é típico de desvio de função. E o acórdão que dá origem a essa reclamação da DI, ele trata de desvio de função. Aqui nós, por interpretação diversa dessa que eu coloco, nós estamos tirando um direito reconhecido a um servidor que teve incorporado legitimamente
por força de exercício de trabalho, quando a lei assim o permitia, a sua remuneração à chefia. Imaginemos a situação dos nossos chefes. Aí vamos dizer que, a partir de um determinado momento, considera-se inconstitucional, não é? Exercer uma chefia, como as que os nossos chefes exercem, ou um cargo de assistente jurídico, e nós tenhamos que abrir concurso para isso. Nós temos que abrir concurso. Muito bem, assim faremos, não é? Agora, aquilo que foi incorporado, aquilo que o servidor passou a receber e passou a considerar para o seu sustento, legitimamente, ele vai deixar de receber, porque se entende que o MADI, que tratou de desvio de função, também se aplica nesses casos de exercício de uma chefia compatível com o concurso que ele prestou. Verifica-se ainda que a servidora atingida pelo julgamento que teremos hoje possui nível universitário completo, compatível com a função de confiança gratificada, bacharel em administração. Ao contrário da hipótese pautada sob o número 60 dessa sessão de julgamento, na qual se verificou desvio de função em razão do exercício de atribuições incompatíveis com o cargo efetivo do servidor. No caso, ora em exame, não há elementos que apontem para tal irregularidade. A hora interessada foi formalmente designada para o exercício de funções de confiança legalmente instituídas pelas leis 321/2013 e 330/2013, compatíveis com a sistemática do artigo 37, inciso 5 da Constituição. E suas designações se deram dentro da estrutura da administração, sem indícios de usurpação de cargo ou exercício irregular de atribuições estranhas ao cargo originário. Embora em momento pretérito a controvérsia tenha suscitado divergências, e talvez tenha suscitado suas divergências justamente porque depende. Há casos em que há desvio, há casos em que não há desvio. E só nos casos em que há desvio é que estender ou garantir essa incorporação seria ofensivo ao julgamento daquela ADI. Eu cito aqui a ementa de venerando acórdão proferido no julgado que alterou efetivamente o posicionamento deste colendo órgão especial sobre a questão, e quando é o caso nós devemos alterar, né, refletidamente, acórdão da relatoria do desembargador Viana Cotrim, que analisou com muita precisão o presente caso, rejeitando a reclamação. Cito aqui a emenda realmente e destaco: servidora que desempenhou regularmente de boa-fé função de confiança por mais de 4 anos, durante o período em que a lei que instituiu o posto de trabalho não havia sido declarada inconstitucional. Necessidade de se observar a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança legítima. Ato singular, precluso, que não pode ser afetado pela declaração de inconstitucionalidade. Reclamação julgada improcedente. Então, respeitado o entendimento no sentido contrário, tenho que acórdão reclamado proferido pela colenda 4ª turma recursal da Fazenda Pública, que determinou a incorporação de percentuais relativos a funções de confiança exercidas pela servidora, não afronta as decisões proferidas nas ADIs. Como já exposto, as funções de confiança exercidas pela servidora, neste caso, diferente do 60, guardam pertinência com as atribuições de seu cargo originário, não restando evidenciada qualquer manobra que implique em desvio de função e, portanto, ofensa à decisão na ADI, que serve aqui de paradigma para essa reclamação. Esse é meu voto, senhor presidente, com a devida vênia do sempre bem lançado voto do eminente culto desembargador relator. Muito obrigado. A divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani vai no sentido da improcedência da reclamação. Tem a palavra o desembargador Damião Covas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço vênia para acompanhar também a divergência,
porque o efeito, evidentemente, tem que ser ex nunc, não ex tunc, para prejudicar o direito adquirido. Reconhecendo que aquilo já estava incorporado no salário dela, eu tive um caso idêntico aí, que os juizados foram lá e entenderam, porque reconhecermos a inconstitucionalidade de uma lei de mais de 30 anos, aquilo tudo está prejudicado, aquele direito adquirido. E não é assim, até tomei a cautela de passar a colocar nos votos que o efeito é só ex nunc, não ex tunc, não para trás, para retroagir, prejudicar o servidor que tinha uma situação econômica já consolidada. Então, eu vou pedir vênia para acompanhar a eminente relatora, porque se nós adotarmos a posição do da divergência, porque se a posição do eminente relator for acolhida, vamos ter um prejuízo para muitos funcionários que tinham condições de manter a situação. Então, data vênia, eu estou com a divergência, senhor presidente. Pois não. Tem a palavra o desembargador Ricardo Dipp. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores servidores, minhas saudações. Eu primeiro agradeço ao desembargador Jarbas Gomes ter feito tão generosamente referência ao meu nome, mas aqui eu observo que a regra do artigo 926, a meu ver, e isso eu penso que deixei estabelecido no meu voto anterior, não impede as viragens jurisprudenciais quando razões justificam. Aliás, isso foi ressalvado pelo desembargador Jarbas Gomes. Aqui o caso é interessante porque o acórdão que se diz afrontado fala claramente que não se aplica salvo na hipótese de desvio de função. Então nós temos que ver caso a caso, não é uma situação que se possa apanhar esses precedentes e formar um bloco abstrato, por dizer essa posição é essa. Então eu peço vênia ao desembargador Jarbas Gomes, que os votos são sempre muito preciosos e muito bem fundamentados, para acompanhar o não menos bem fundamentado voto da desembargadora Luciana Bresciani. Pois não, tem a palavra o desembargador Carlos Monerá. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, os demais colegas, os procuradores de justiça, advogados. Só lembrando que os dois votos que foram mencionados pelo desembargador Jarbas Gomes, com aquelas votações, foram meus. Mas eu repensei, por força do voto mencionado pela desembargadora Luciana, com relação do desembargador Viana Cotrim. Naquele voto primoroso, ele aponta e vem de encontro ao levantado pelo desembargador Damião Koga, o princípio da confiança, ou por outras palavras, aquele servidor, ele ocupou aquela função esperando ter a reciprocidade quando se aposentasse. Então, ele tinha confiança que aquilo iria acontecer. E isso me convenceu. Não havendo desvio de função, como é o caso do 60, eu mudei meu entendimento e estou acompanhando agora, com todo respeito ao desembargador relator, a divergência. Pois não. Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Procedência da reclamação com o relator, improcedência com a desembargadora Luciana Bresciani. Como vota o senhor vice-presidente? Senhor presidente, acompanho a divergência com todo respeito. Como vota o senhor corregedor? Data vênia também com a divergência. Desembargador Xavier de Aquino? Com a divergência. Desembargador Vico Manhas? Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Campos Melo? Senhor presidente, data vênia com a divergência. Desembargador Fábio Gouveia? Presidente, data vênia com a divergência. Desembargador Matheus Fontes? Peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente. Desembargador Haroldo Viotti? O devido à vênia com o relator, senhor presidente. Desembargador Figueiredo Gonçalves? Com a devida vênia, acompanha a divergência. Desembargador Gomes Varjão? Senhor presidente, respeitosamente acompanho a divergência. Desembargador Luiz Fernando Nishi? Data vênia com a divergência. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni? Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha? Senhor presidente, respeitosamente com a divergência. Desembargador Noivo Campos? Respeitosamente com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinano? Com o relator, senhor presidente. Desembargador José Carlos Ferreira Alves?
Respeitosamente, com a divergência, senhor presidente. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Com a devida vênia, com a divergência, senhor presidente. Desembargador Luiz Soares de Mello. Divergência da vênia, senhor presidente. E desembargador Maurício Valala. Senhor presidente, com todo respeito ao brilhante voto do eminente desembargador Jarbas Gomes, eu acompanho o brilhante, não menos brilhante voto da desembargadora Luciana Bresciani. Voto, então, com a divergência. Por maioria de votos, julgaram improcedente a reclamação nos termos do voto da desembargadora Luciana Bresciani, que fica designada relatora, declarando o voto ao eminente desembargador Jarbas Gomes. Assim fica decidido. Não havendo mais destaques, sobras ou outro. Desculpe, desembargador Beretta da Silveira. Não, desculpe, eu que peço desculpa, só agora me ocorreu, é que não fixou sucumbência na reclamação. É cabível, o Supremo tem dito que cabe... Desembargadora Luciana, vai colocar. Ótimo. Então assim fica julgado e não havendo mais destaques, sobras ou qualquer outro feito que mereça atenção, declaro encerrada... Não, antes de declarar, o desembargador Campos Melo está tentando apertar o botão, agora conseguiu e tem a palavra. Vossa Excelência determinou que fosse cerceado o meu direito de manifestação? Não, né? Por enquanto não, Excelência. Por enquanto, né? Então, mas era apenas para cumprimentá-lo pela muito séria condução dos trabalhos. Eu não diria que foi serena por causa desse comentário final, mas foi muito sério. Parabéns. Muito obrigado. Está encerrada a sessão, sem deixar de lembrá-los que não haverá sessão na próxima quarta-feira. A próxima sessão do Colendo Órgão Especial, dia 30 de abril e depois 7 de maio, inclusive. Muito obrigado, boa tarde a todos.